Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. No final da sua carta a Tito, Paulo resumiu a mensagem do Evangelho nos versículos 3 a 7 do capítulo 3. Ele disse como nós éramos escravos de toda sorte de paixões e como Cristo nos salvou pela sua bondade, amor e misericórdia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, a fim de sermos herdeiros de Deus e termos a esperança da vida eterna. Resumiu o que nós vimos no episódio anterior. E nesse trecho do episódio anterior, nós encontramos ideias e palavras-chave da pregação do Evangelho do Reino de Deus, tais como redenção, misericórdia, Cristo, batismo, implicitamente ao falar do lavar regenerador, justificação por graça, esperança da vida eterna, e poderemos citar ainda alguns outros. E depois de falar tudo isso, depois de resumir a mensagem do Evangelho, no versículo seguinte, no versículo 8 do capítulo 3, Paulo escreveu a Tito: Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Fiel é esta palavra. A mensagem do Evangelho é digna de crédito. E assim como Tito, nós também precisamos proclamar essa mensagem com ousadia, com convicção, para que os crentes continuem a agir corretamente, com a esperança em Deus. Paulo diz ainda que estas coisas das quais ele tem falado são excelentes e proveitosas. A mensagem do Evangelho é excelente, é ótima, é correta e traz proveito, como Paulo disse em 1 Timóteo, traz proveito para esta vida e para a vida futura. Em contrapartida, Paulo alerta Tito quanto a ensinamentos vazios. Na continuação do texto, versículos 9 a 11, Paulo disse: Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Apesar de a mensagem do Evangelho ser excelente e proveitosa, muitas pessoas se envolvem com pensamentos insensatos, ensinamentos vazios, confusos, que não condizem com a verdade. Nem todos se satisfazem com a simplicidade do Evangelho, pois, como Paulo disse em outra ocasião, a mensagem do Evangelho é loucura para alguns. E nem todos querem se submeter à mensagem do Evangelho, e por isso se enredam nessas ideias confusas e vazias para desviar da obediência ao Evangelho. Tudo aquilo que não condiz com o que Paulo estava ensinando, ou seja, a redenção, a justificação por graça, o batismo, a esperança da vida eterna, Paulo diz que não tem utilidade e é fútil. Enquanto a mensagem de Cristo é excelente e proveitosa, essas outras ideias em que os homens se perdem são vazias e sem proveito algum, só geram controvérsias e questionamentos sem fim. O apóstolo Paulo diz para evitar esse tipo de discussão e de ideias, e para evitar também quem as ensina. No versículo 10 ele disse para evitar o homem faccioso, ou o homem herege, isto é, aquele que causa divisões por corromper a doutrina do Senhor. Paulo disse a mesma coisa aos romanos. Em Romanos 16, versículos 17 e 18, diz assim: Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor,
mas sim a seus próprios desejos. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos incautos. Então, precisamos estar afiados na sã doutrina, para discernir os ensinamentos dos homens e identificar as falsas doutrinas, cientes de que nem sempre as falsas doutrinas aparecerão de forma escancaradas, e nem sempre os falsos mestres aparecerão como lobos ferozes, mas muitas vezes aparecerão com suaves palavras e aparência de piedade. Precisamos nos afastar dessas doutrinas e dessas pessoas também. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.